Revolução Industrial, os recursos naturais conseguiam manter sua capacidade de autorregeneração. Isso quando se pensava pelo lado do paradigma de que os recursos naturais seriam infinitos. Mas, durante esse processo, com a implementação de técnicas mais modernas de produção, com o uso de máquinas, houve a formação de uma sociedade urbano-industrial que, através do seu uso irracional de recursos naturais, iniciou uma busca desenfreada pelo acúmulo de riquezas. Durante esse cenário, aquele paradigma de infinidade de recursos naturais começa a ser questionado e o meio ambiente se vê em meio de discussões de nível internacional, uma vez que chega à conclusão que o acesso irrestrito do homem a esses recursos, assim como sua livre exploração sem nenhum tipo de limitação e a compensação do mesmo, poderia levar a esgotar esses recursos naturais. Então, a partir daí, a preocupação com o meio ambiente, principalmente a exploração de seus recursos naturais, foi aumentado no contexto mundial, de forma a realizar a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, com o objetivo de discutir os limites do crescimento desordenado do planeta. Foi a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente, realizado no mesmo ano em que o princípio do poluidor-pagador foi reconhecido primeiramente. Podemos considerar três principais princípios de direito ambiental: o princípio de precaução, de cooperação e de poluidor-pagador, não sendo exclusivos da matéria ambiental, também são constantes no direito econômico. O princípio de poluidor-pagador deriva de dois aspectos importantes: a inserção responsável pelo dano ambiental ao poluidor, de forma que o mesmo seja obrigado a reparar o meio ambiente degradado, e a inserção dos custos finais dos processos produtivos, normalmente externalizados, dos danos ambientais por eles causados. E na Constituição Federal, no artigo 225, está expressamente previsto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O princípio de poluidor-pagador é um dos pilares da proteção ambiental necessários para que a norma constitucional seja efetivada no plano material. Logo, podemos afirmar que o princípio de poluidor-pagador é resguardado na Constituição Federal, devendo ser respeitado. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, de terceira geração. Não tem um caráter público e nem privado. Sua proteção não tem um titular exclusivo, pertence a toda a coletividade. Apesar de ter um caráter interdisciplinar, o direito ambiental é autônomo. Ele possui objeto e objetivo e princípios próprios, previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Inicialmente, o princípio poluidor-pagador foi visto mais como um instrumento econômico do que seu verdadeiro caráter ambiental, pois ele procurava regular as falhas do mercado, isto é, buscava imputar de forma uniforme os custos ligados à degradação ambiental proveniente do processo produtivo, de forma a evitar que aqueles que já incluíam os custos ambientais no produto final fossem prejudicados. Logo, as medidas citadas no princípio procuram justamente fazer com que tais despesas sejam refletidas no preço dos bens e serviços, equilibrando assim o mercado. O objetivo maior do princípio poluidor-pagador é fazer com que não apenas com que os custos das externalidades ambientais negativas sejam suportados pelos agentes que as originaram, mas também que haja a correção ou a eliminação das fontes potencialmente poluidoras. Ou seja, o princípio procura fazer com que os responsáveis pela poluição internalizem esses custos, através tanto da reparação do dano como da prevenção dos mesmos. O princípio poluidor-pagador não visa legitimizar o direito do poluidor que permita a compra do direito de poluir. Pelo contrário, ele tem uma vocação preventiva e também repressiva, para evitar que o dano ao meio ambiente fique sem reparação, ficando claro que a finalidade do princípio é a redistribuição
equitativa das externalidades ambientais. Para melhor compreender a PPP, princípio poluidor-pagador, é necessário esclarecer o conceito de poluição e poluidor, que no primeiro momento até pode parecer simples, mas por causa de suas características socioeconômicas, políticas e suas contínuas mudanças, esses conceitos avançam junto com as tecnologias e a produção, assim tornando uma tarefa difícil chegar ao conceito exato dos mesmos. As ciências ambientais definem poluição como uma mudança indesejável no ambiente, geralmente resultando das atividades humanas. Evidentemente, há uma complexidade acerca da regulamentação do conceito de poluição. O poluidor poderia ser simplesmente a pessoa física ou jurídica, que diretamente causou a poluição, certo? Pois nem sempre é fácil apontar quem causa realmente a poluição, que pode ser de origem múltipla. Quando a fonte poluidora pode não exercer sua atividade, a época em que o dano for percebido, ficando o dano sem responsável direto. Quando existe somatório de fontes poluidoras, ou quando existem diversas fontes potencialmente poluidoras, e não for possível determinar qual é a poluidora. É diante desse cenário que observa a importância do princípio da solidariedade ser atrelado ao do poluidor-pagador. Gostaria de estar compartilhando com vocês uma experiência da aplicação prática do princípio poluidor-pagador. Em 2010, eu trabalhei numa empresa de saneamento básico, onde ela tinha uma das suas funções era fazer a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. Porém, essa destinação final era feito num aterro controlado, Esse aterro controlado não respeitava, as normas técnicas de construção, de operação e nem o meio ambiente, vindo a degradar o meio ambiente. Certa vez obteve a visita dos agentes da SEMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onde eles de imediato trancaram o aterro e fizeram o laudo de infração ali, e trancaram o aterro. Multaram a empresa num valor de R$600 mil e também, caso a empresa descumprisse que voltasse a utilizar aquilo ali para descartar o lixo, seria uma multa diária de R$50 mil. Devido à área não ser da empresa, ser uma área de terceiros, a empresa tentou se exaurir, se eximir da responsabilidade de pagar essa multa, ou tentar diminuir o valor dessa multa. Porém, não obteve êxito, O princípio poluidor-pagador, foi aplicado aí e ela teve que arcar com todas as despesas dessa autuação. Além de ter que fazer outras remediações impostas pela SEMA. Uma delas foi ter que fazer o PRAD, o Plano de Recuperação de Área Degradada, e a outra foi um termo de ajuste de conduta, um TAC assinado com o Ministério Público, onde a empresa teve que pagar a multa e cumprir essas determinações e recuperar a área que ela degradou. Então essa foi a vivência que eu tive na prática e gostaria de compartilhar com vocês onde foi aplicado o princípio poluidor-pagador.